Na última quinta-feira, o exército israelense matou Yahya Sinwar durante uma operação terrestre na cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza. Na ocasião, 3 membros do Hamas foram mortos. Sinwar passou mais de 2 décadas nas prisões israelenses, tempo suficiente para um homem desaparecer na obscuridade. Mas no caso dele foi exatamente o oposto. Ele saiu das sombras da prisão para assumir o controle de Gaza e se tornar um dos principais líderes do Hamas e o arquiteto do massacre de 7 de outubro. Eu sou Amanda Hatzira, estudo psicanálise, cultura judaica e sociedade israelense, e esse é o E Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou o João Torquato, sou ativista do movimento negro e pesquiso os conflitos de desintegração da antiga República da Iugoslávia. Mas quem era Sinwar de fato e como um jovem palestino de Khan Yunis se transformou no líder mais temido do Hamas? Para conversar com a gente, nós convidamos Nelson Burdi, que é jornalista, brasileiro que mora em Israel há 19 anos, é doutor em História e editor-chefe do portal de notícias Israel de Fato. Nelson, seja muito bem-vindo aqui ao Eu Com Isso. Muito obrigado pelo convite. Só um pequeno detalhe: serei doutor, se Deus quiser. Eu sou doutorando aqui pela Bar-Ilan University em História Geral. O detalhe é o seguinte: quem é preso em Israel, qualquer pessoa que é presa dentro de uma cadeia israelense, julgado, condenado e preso, essa pessoa tem o direito de usar o tempo para estudar. Se a pessoa não terminou o primário, o ensino médio, ela pode terminar na cadeia. Se não terminou o segundo grau, pode terminar. Pode fazer um curso para tirar uma licença para trabalhar como técnico ou um ensino universitário? Pode. Pode aprender uma língua? Pode ir a uma biblioteca pegar livros? Pode. Então, o Sinwar, ele se aproveitou deste ponto para estudar. Ele aprendeu o hebraico como uma necessidade, mas ele se aprofundou. Tentou aprender sozinho e tentou pegar informações para entender a lógica da sociedade israelense. E mais, ele ainda foi curado de um tumor maligno, ele foi curado de um câncer, que era um câncer muito complicado dentro de Israel. Só que aí tem uma questão: no momento em que a pessoa tem uma questão ideológica nacional ou até uma questão fanática, ela se aproveita de alguns detalhes para pegar para si o que há de bom para o seu lado e ela não acaba passando para o outro lado. Coisa que aconteceu muitas vezes Israel, fora os oferecimentos legais que ocorrem dentro de uma cadeia israelense, que é direito de todo preso, tem muitas pessoas que, ao chegarem a uma cadeia israelense vindos de uma condenação por crime de intenção nacional, que é o nome jurídico de um crime por terrorismo, ao conhecerem uma realidade israelense, acabam dizendo: não, mas essa realidade é totalmente diferente do que me contaram até hoje dentro do Hamas ou da Jihad Islâmica ou até de um braço armado do Fatah. Só que aí o que acontece? Quando ele volta em 2011, é libertado numa troca de prisioneiros, sequestrado israelense Gilad Shalit, que ficou em poder do Hamas de 2006 a 2011, ele volta já como um herói, não como um mártir, porque ele não tinha morrido, mas como um herói. E aquilo ali dá uma inflada também no ego da pessoa, e a partir daí ele começou a subir dentro de uma hierarquia do grupo terrorista, que é o Hamas. É um panorama assim importantíssimo para a gente entender, né, a figura, né, do Yahya Sinwar e toda essa movimentação. Mas assim, quem que era de fato, né, pensando na liderança e na própria construção e na formação de Yahya Sinwar, né, essa figura, dá para dizer, central aí, dentro desse grupo terrorista do Hamas e em Gaza, né? Ele seguia uma linha de líder da parte armada, da parte militar. E quando a gente fala armada e militar, sendo do Hamas, podemos falar também da parte terrorista. Qual é a diferença dele, que tinha uma função de chefia dentro da faixa de Gaza, e de repente do Ismail Haniyeh, que também foi morto há algumas semanas e que vivia no Catar? No Catar ficava o grupo político, os líderes políticos, morando em hotéis, que a gente não pode reclamar do serviço e da qualidade. O Sinwar ficava dentro da faixa de Gaza por quê? Porque ele era o líder militar, ele era o líder
da frente, era ele o líder do combate. Então, o que acontece? O fato é esse que eu falei agora. A liderança política estava no Catar, muito bem protegida e com todo conforto, e a liderança militar estava dentro da faixa de Gaza, também com conforto, dependendo do momento, também com uma certa tranquilidade. Só que, o que acontece? No momento em que eu vendo uma narrativa de que ele é uma liderança dentro de Gaza, eu já reforço essa tendência de heroísmo que vinha do momento em que ele retorna para Gaza em 2001. Ele passa um poder dentro de Gaza para quem é do Hamas e para quem não era do Hamas de Gaza. Ele é respeitado como herói e ele é muito bem reforçado na sua segurança pelos membros do próprio Hamas. Se alguém ousa ir contra ele, eles vão lá e tem já o próprio método de se ocupar das pessoas que ousam levantar a voz para alguém do Hamas, ou seja, eles matam as pessoas. Então, o que acontece? Ele tinha uma respeitabilidade através do medo, através do temor, e internamente na estrutura do Hamas, ele tinha todos os pré-requisitos e predicados para se tornar um líder. Ou seja, o primeiro ponto, um mártir, mesmo sem ter morrido, porque ele esteve preso e depois voltou. Um nome de resistência na visão do Hamas, porque ele permaneceu comandando a parte armada dentro de Gaza. E um passo adiante, após a morte do Ismail Haniyeh, ele assume também a questão política. Ele une as duas situações. Até agora há 2 dias atrás, um dia atrás, saiu no israeldefato.com uma matéria do Henry Gauski, do nosso caro colega, em que ele fala sobre a polêmica da bolsa que a esposa do Sinwar estava levando consigo, uma bolsa de $32 mil. Então, que isso, de repente, quem olha de fora e quem não conhece a realidade da faixa de Gaza e olha uma pessoa levando uma bolsa de $32, vai pensar 2 coisas: ou a bolsa falsificada, ou da onde que eles tiraram o dinheiro. O Hamas circula com muito dinheiro nas mãos. O Hamas recebe muito dinheiro, e aí da onde vem esse dinheiro é uma outra situação. A gente pode também entrar nesse caso se for o momento, mas o Hamas ele tem o poder também econômico. Então, muitas pessoas que vão aderir ao Hamas, tanto dentro da área da Cisjordânia como na faixa de Gaza, essas pessoas fazem ou por uma identidade fanática política religiosa, uma identidade fanática política religiosa nacional, ou até por uma questão financeira. Essas pessoas veem a entrada no Hamas como uma salvação para as próprias famílias, porque vão ser recompensados também financeiramente por isso. Então, o Hamas, o Sinwar, no final da sua vida, ele chega ao ápice. Ele chega ao ápice da pirâmide do Hezbollah, ou seja, ele unificou comando militar com um comando político. E ainda, né, sobre essa figura, né, do Sinwar, que para muitos ficou conhecida agora com a notícia dessa morte, né, mas agora o que se fala muito também é que ele foi um dos arquitetos, né, do ataque de 7 de outubro. Né? Já veio essa informação também. E qual seria, né, como você que está aí em loco, né, acompanhando as discussões também políticas em torno disso, qual que seria a motivação, né, que levou, né, ele junto a outros líderes do Hamas a orquestrar um ataque que foi tão brutal, né, tão chocante também nesse sentido? Aí tem um detalhe. Dentro do Hamas, ele como comandante militar seria o cabeça da jogada. Não atuou sozinho, mas seria o cabeça da jogada. Agora, abrindo um pouco o leque, da onde que vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem também do Irã. Então, o Irã tinha o interesse de utilizar as milícias e brigadas que o Irã sustenta em várias localidades fronteiriças com Israel, incluindo Hamas e principalmente Jihad Islâmica dentro de Gaza, para atacar Israel em algum momento. Por quê? E o Irã vinha falando isso durante o ano de 2023. Por que o Irã tinha esse interesse? Porque o Irã vê com muita preocupação, já há alguns anos,
uma aproximação silenciosa, mas concreta, de Israel com países da Liga Árabe, principalmente a Arábia Saudita, que é o país líder da Liga Árabe. Nós tivemos em 2020 os acordos de Abraão, intermediados pelos Estados Unidos, na época presidido pelo Donald Trump. Então, o que acontece? No momento que há uma normalização de relações com Emirados Árabes, uma normalização de relações com Bahrein, no momento em que há uma aproximação muito grande com a Arábia Saudita, mais cedo ou mais tarde, haverá essa normalização de relações. O Irã se sentiu isolado. E o Irã falou, eles vão nos isolar, então nós vamos botar fogo no boteco, vamos botar fogo no campinho, vamos botar fogo no parquinho. Qual foi a melhor forma? Através do terrorismo. É verdade, segundo fontes israelenses, segundo fontes de Jerusalém, o Hamas não esperava tanta facilidade naquele 7 de outubro. Houve uma série de falhas internas de Israel na defesa israelense, e essa falha não foi no monitoramento militar. Essa falha foi nas pessoas que tomam as decisões na hora de reagir a um ataque. Agora, no momento que isso acontece, o Hamas consegue matar 1.400 pessoas, o Hamas consegue sequestrar mais de 300 pessoas, o Hamas ainda mantém em seu poder 101 pessoas dentro da faixa de Gaza. O Hamas tem um poder, e esse poder, independente de ser patrocinado pelo Irã ou por quem for, esse poder existe, e o Hamas tem esse poder de ferir Israel, que é vendido para o mundo inteiro como uma potência tecnológica e militar. Essa visão de Israel foi vista de um modo enfraquecido, a visão foi vista de um modo enfraquecido, e o Irã se sentiu muito fortalecido. Com o passar dos meses, no momento em que Israel consegue atingir o Hezbollah, o Hamas, os Houthis no Iêmen e também o território iraniano, através de tecnologia e de estratégia de inteligência e estratégia militar, Israel, no ponto de vista de narrativas, consegue equilibrar um jogo. Agora, a sociedade israelense ainda está muito ferida e só vai poder respirar aliviada, não apenas quando houver um cessar-fogo, mas principalmente quando os 101 sequestrados israelenses voltarem de Gaza para Israel. E nesse quadro todo, a morte do Sinwar, segundo a narrativa do premier Benjamin Netanyahu, seria a grande vitória de Israel. Mas eu posso afirmar, sem medo de errar, o maciço da sociedade israelense, essa sensação de vitória só ocorrerá quando os sequestrados retornarem. Inclusive, hoje tem uma notícia tristíssima, lamentável, que foi o suicídio da Shirel Golan, de 22 anos, era uma sobrevivente da Festa Nova do 7 de outubro do ano passado. Depois daquele massacre que ela presenciou e sobreviveu, ela passou por alguns problemas de depressão, segundo relatos da própria família, e ela deu fim à vida dela no dia do próprio aniversário. Hoje, centenas de pessoas estiveram no velório e no enterro dela. Então, ainda é uma marca muito forte dentro da sociedade israelense, e o Sinwar, ele é visto como o principal responsável, mas não o único. Até porque um atentado dessa magnitude, né, com invasão terrestre, drones, paragliders que os terroristas do Hamas utilizaram, envolve uma logística, uma operação de, enfim, várias cabeças, várias pessoas, né? A gente até falei no Leila Entrevista, no Expresso Israel, dessa semana, que o Sinwar já tinha pensado em fazer atentados parecidos, e que até parece que o Irã, o general Qassem Soleimani, né, morto pelo Trump em 2017, se eu não me engano, teria pedido para esperar. Então, a gente sabe da complexidade. Uma coisa que você trouxe aqui, Nelson, que esse papel do Sinwar dentro da ala militar do Hamas, né, que ele foi um dos fundadores da brigada Is ad-Din al-Qassam, que é essa ala militar do Hamas, que ficou muito conhecida por ataques, em particular contra civis israelenses, né? E aí uma coisa que eu queria te perguntar é como essa decisão inicial moldou a estrutura terrorista do grupo e acabou, em certa medida, né? E a gente vê isso no 7 de outubro, de certos setores
da comunidade internacional, legitimando como estratégia de combate, né, o atentado terrorista. Em 2014, na área da Cisjordânia, na fronteira com Jerusalém, numa área chamada Gush Etzion, 3 jovens israelenses que moram ali pegaram uma carona. A carona, na verdade, era com alguns palestinos identificados com o terrorismo, e eles foram inicialmente sequestrados, mas, na verdade, depois se descobriu que logo depois eles tinham sido assassinados, acharam os corpos. Quando isso aconteceu, e houve umas 2, 3 semanas de investigações, de procura por esses jovens, se prendeu muita gente para interrogatório, por volta de 200 pessoas, 200 suspeitos. Um desses suspeitos entrega um plano, eu estou falando de 2014, 10 anos atrás. Um desses suspeitos entrega um plano do Hamas de invadir Israel na noite do Ano Novo Judaico, final de setembro de 2014, através de túneis que saíam de Gaza e entrariam na fronteira já do lado israelense e entrar matando quem tivesse pela frente. A partir dessa revelação, nesse depoimento, Israel verificou que realmente havia esses túneis entrando na área de onde ficam alguns kibbutzim, há kibbutz por ali, também há outras comunidades agrícolas, moshav. Então eles descobriram que isso aí era verdadeiro, entraram para uma operação dentro de Gaza que durou por volta de 2 meses, durante o verão israelense, inverno do Brasil. E nesta operação se destruiu 80% daqueles túneis e o resto que sobrou Israel destruiu já do lado israelense. Neste momento, a gente coloca a seguinte evidência: o plano que foi realizado em 2023 era o mesmo plano de 2014, então não havia uma novidade. E os túneis que existem dentro de Gaza, eles já existiam tentando entrar do lado israelense, assim como o Hezbollah tem no sul do Líbano, uma estrutura até mais avançada do que o do Hamas em Gaza, e um outro túnel, segundo informações, também entraria em Israel, mas segundo informações oficiais de Israel, isso está sob controle. Então não era uma novidade. Como tu falaste muito bem, o Hamas não tomava decisão sozinho, o Hamas consultava outras fontes, vamos deixar entre aspas, né? Consultava outras fontes para ver se tinha autorização ou não. Mas esse plano de 2014 era para ter sido na mesma magnitude do que houve no ano passado, só que no ano passado, por questões do destino, havia uma festa que foi autorizada pela Defesa Civil israelense, foi autorizada pelas autoridades de segurança israelense, e se não tivesse aquela festa, de repente, os danos seriam menores. E outra questão, há um kibbutz, por exemplo, a 4 quilômetros de Gaza, que tem uma praia com o mesmo nome a 2 quilômetros de Gaza, que é o kibbutz Zikim, com a praia de Zikim. Eles não entraram em Zikim por quê? Porque Zikim estava com uma guarda própria e conseguiu matar 8 terroristas que tentaram invadir o kibbutz. Isso não aconteceu em outros kibbutzim, infelizmente. Assim como na cidade de Sderot, que seria a cidade mais próxima de Gaza, no lado israelense, a cidade de Sderot tem uma guarda policial e uma guarda civil voluntária que atua em coligação com a polícia, e por ser um feriado, a guarda estava reduzida. Então, existe uma série de questões que, planejadas ou não, acabaram levando ao dano enorme que aconteceu. E sobre, né, o período em que Sinwar passou na prisão, você trouxe detalhes que são muito relevantes, né? Inclusive sobre esse tratamento, a forma como ele, enfim, ocorria o manejo ali desse período em que ele passou ali. E foi, né, durante esses 22 anos que ele passou na prisão israelense, né, ele foi responsável por consolidar uma rede de apoio e comando entre os prisioneiros palestinos também. Queria que você falasse um pouco, né, como que esse período o transformou nessa figura. Você já trouxe alguns elementos, né, para entender como ele se consolidou nessa figura central do Hamas. Mas queria que você aprofundasse um pouco mais, né? Como que ele se tornou essa figura e se preparou dessa forma para adotar táticas ainda mais radicais ao ser libertado. Aí entra 2 questões. Aí entra o grupo terrorista, poderia ser o Hamas, pode ser a Jihad Islâmica, mas entra o grupo terrorista da prisão, continuando as suas atividades na sua área de domínio.
as pessoas que estão dentro de uma prisão israelense que foram julgadas e condenadas e estão cumprindo uma pena, seja ela qual for. Então, o que acontece? Essas pessoas que estão dentro da cadeia, elas estão... inclusive, eu conversei uma vez, tive a oportunidade de ver uma palestra uma vez de uma pessoa que ficou de 69 até 85 dentro de uma cadeia israelense. Ele foi um dos fundadores da Frente Popular para a Libertação da Palestina. Ele mora em Jerusalém, na cidade velha de Jerusalém, e quando ele sai da cadeia, ele se identifica com o pacifismo, porque ele entende na cadeia Israel não vai desaparecer e que o Estado palestino vai vir mais cedo ou mais tarde. Então se precisa aceitar e passar a ideia de que o caminho único é uma coexistência. E ele disse o seguinte: a cadeia israelense, para mim e para todo mundo que estava comigo durante aquele período, é como se fosse um hotel 5 estrelas. Se eu tivesse que voltar para lá amanhã, eu voltava feliz. Eu tinha todo o conforto, palavras dele, não minhas, eu tinha todo o conforto que eu precisava, que eu tenho também na minha casa. E aí, isso é a realidade de quem está dentro de uma cadeia em Israel. Agora, fora uma questão de repente, de uma pressão psicológica, de todo um lado negativo de estar preso em algum lugar e não ter a liberdade de ir e vir. E a realidade de quem está dentro de uma cadeia não importa para quem está fora dentro do grupo terrorista. O grupo terrorista imprime várias fotos de quem está preso e vende: estes são nossos heróis. A gente tem que se ligar nesses heróis. Eles têm as fotos dos mártires que morreram em atentados ou em ações ou em atos de resistência, como eles falam, mas nós temos também esses heróis que estão presos. Então, no momento em que o herói ele volta para uma ação, ele já é recebido, como a gente fala, é recebido com o aeroporto cheio, ele é recebido em carro de bombeiros, fazendo uma comparação, uma analogia. Então, a realidade de quem estava dentro da cadeia não tem muito a ver com a realidade de quem está fora, mas quem está fora idealiza quem está dentro. A ação dentro da cadeia, ela não tem uma ação, quando eu sair daqui, até porque a pessoa de repente acha que não vai sair. A relação dentro da cadeia é uma relação próxima do que a gente tem com outros presos que estão por ali, não por terrorismo, podem ser judeus israelenses, podem ser árabes israelenses, podem ser, de repente, cidadãos que entraram ao país ilegalmente e foram detidos, pode ser uma cadeia num outro lugar do mundo. Então, a cadeia, ela tem a sua estrutura própria, tem seus departamentos próprios, tem suas regras próprias, seu código de ética muito bem marcado, quem vai ser respeitado, quem não vai ser respeitado, quem fez crime X, quem fez crime Y. Este sistema interno aqui em Israel também existe. E um detalhe que não ocorre num departamento ou num setor da cadeia onde há presos palestinos por terrorismo, mas numa cadeia onde há, digamos, judeus israelenses, vários presos por vários delitos, muitos judeus ortodoxos, muitos rabinos vão lá passar uma ideia espiritualizada para aqueles presos, tentando buscá-los. Assim como no Brasil a gente tem muitos pastores evangélicos que tentam cooptar também presos através da religião para tentar resgatá-los para a sociedade. Isso acontece também. No lado palestino, o que acontece? Do lado israelense, não se dá algo a mais ou algo a menos que se dá para qualquer outro preso em Israel. Eles ganham o que está na lei. Só que o que está na lei pode promovê-los de um ponto de vista deles saírem com um título universitário, deles saírem com uma nova visão, conhecerem uma realidade israelense que eles não conheciam e, a partir daí, mudarem uma cabeça. Por outro lado, se a pessoa tem um lado fanático muito forte, se a pessoa tem, de repente, um lado, até usar uma terminologia que não é da minha área, mas um lado psicopata, de tu não conseguires fazer a leitura da pessoa, a pessoa vende para ti que ele está domesticado e amansado, mas quando ele vai sair dali, ele vai se mostrar ainda mais feroz, que pode ter sido o caso do Sinwar. Isso é elucubrado pela imprensa israelense. No momento em que ele sai dali
se ele não recebesse, de repente, todo esse lado endeusado que ele recebeu fora, toda essa recepção de herói que ele recebeu fora, talvez ele fosse para a vidinha dele trabalhar numa vendinha vendendo frutas ou dando aula para uma criança e não aconteceria nada. Mas ele sai dali, quem sai dali num acordo que é feito entre palestinos e israelenses para a libertação de presos por terrorismo, quando ele sai dali, ele já sai endeusado, ele já sai elevado num posto importante dentro do Hamas, e ele está no Hamas, que não aceita o Estado de Israel, e ele está dentro da faixa de Gaza, que é um domínio do Hamas desde 2007. Então ele já chega com a moral muito elevada, e como é que ele ia dizer que não? Tem esse lado também. A gente tem aquele filme, é uma história americana, que o cara foi preso porque ele era de um grupo neonazista. Quando ele sai da cadeia, ele tinha visto que aquela história do grupo que ele fazia parte não era bem aquilo, e o Cameron, que era o mentor dele, não era bem aquilo. E ele muda o pensamento dele. Não sei se vocês viram esse filme eu acho que é do fim da década de 90. Isso acontece também no caso do Sinwar. Tu estás balançando a cabeça, então tu viste o filme também, minha cara Amanda. Então o que acontece? O caso do Sinwar, como outros também que voltaram para a faixa de Gaza, acontece também dessa forma. Só que o Sinwar, ele se colocou de uma maneira pessoal e individual, e de alguma forma tinha o agrado de outras pessoas que estavam esperando por ele, e também do comando político do Hamas, que estava no Catar, está ainda no Catar. Ele recebeu esse empurrão. Então ele tem o lado do mérito pessoal dele, mas ele tem o lado também dele soube surfar na onda do heroísmo que colocaram em cima dele. É uma história que, como você trouxe aí um exemplo, né, dos cinemas, mas a gente vê isso, inclusive, aqui no Brasil, com certas lideranças do crime organizado, né, de como a cadeia, a prisão, acabou tendo um efeito não de ressocialização ali do detento, do preso, né, e, enfim, eu acho que são questões que, inclusive, nos colocam para pensar. Claro, são muitas diferenças, mas o sistema carcerário mesmo, né? O papel que ele acaba exercendo nessas pessoas que, no caso aqui no Brasil, muitos vêm de uma vulnerabilidade, nesse caso aí um fanatismo religioso muito grande, né? Que acabam tendo esses efeitos. E uma coisa que agora, né, mais intensamente com a invasão terrestre no Líbano, a gente vem falando desde 8 de outubro da relação Hamas-Hezbollah. E, assim, embora o Hamas seja uma organização de base sunita, e a Yahya Sinwar consolidou alianças estratégicas com o Hezbollah e com o Irã, que ambos xiitas, né? E como ele justifica, né, não necessariamente o Sinwar, mas propriamente o Hamas, essa cooperação ideológica aparentemente contraditória e que forma essas alianças e acaba fortalecendo, né, a estrutura militar e as operações terroristas do Hamas. Porque uma coisa é você ver, assim, para quem não tem tanto contato, os Houthis no Iêmen atacando Israel com drones, e você fala, pô, é um grupo xiita, financiado pelo Irã e tal. Mas a primeiro momento surgiu muitas dúvidas, né? Tá, se o Hamas teve tensões internas com o Fatah, né, um grupo palestino e tal, então, nesse caso, com o Hezbollah e com o Irã, um grupo xiita, né, no caso, as tensões com o Fatah não era tanto de natureza religiosa, né, era mais de natureza política ali, com a questão religiosa tendo um papel ali não tão não tão à primeira vista, como o caso desses dois grupos, mas eu queria que você explicasse um pouco essa cooperação e essa aliança entre Hamas, Hezbollah e o Irã. Tu tocaste num ponto muito importante, porque o Hamas, ele tem uma base sunita, e quase todas as pessoas que estão em Gaza e também na Cisjordânia, na Judeia e na Samária, na Autoridade Palestina dos muçulmanos, são sunitas, mas eles fazem uma união com um grupo xiita, que é o Hezbollah, com um país xiita, que é o Irã, que não é árabe, é persa, mas é xiita, e nós temos hoje também o Iraque, que é o único país árabe de maioria xiita. E aí a gente tem até uma questão que o xiismo surge no Iraque, através de Ali. Mas aí já é uma outra questão, vocês podem pesquisar por conta própria. Agora, o detalhe é o seguinte,
Tem uma velha máxima que eu gosto e que me ajuda a entender algumas coisas no Oriente Médio, que é: o inimigo do inimigo vira amigo. A rivalidade entre a autoridade palestina e Gaza, ou seja, entre o Fatah, que era do Arafat, que era a antiga OLP, atualmente do Mahmoud Abbas, e com o Hamas, que era um grupo fraco militarmente, mas cresceu durante a Segunda Intifada, palavras do próprio Hamas, através de uma ajuda momentânea do Arafat, que depois se virou contra o próprio grupo do Arafat em 2007, quando o Hamas toma de assalto a faixa de Gaza. Essa história do inimigo vira amigo, o que acontece? O Irã, ele não teria exatamente uma afinidade com o Hamas. A afinidade ideológica com o Hamas seria a Irmandade Islâmica no Egito. A Irmandade Islâmica no Egito é o grupo ligado ao Hamas. E digamos que o grande ideólogo, o grande exemplo assim, que deu origem ao que seria o Hamas, seria o Grão-Mufti de Jerusalém nos anos 40. Então, o que acontece? O Irã observa a região e vê: olha, o Fatah não vai fechar com a gente, o Fatah já reconhece Israel. Nós não reconhecemos Israel, nós precisamos financiar um grupo que não reconhece Israel. Foram até o Hamas, mas depois ajudaram também a Jihad Islâmica. Por quê? Porque o Hamas, ao dominar a faixa de Gaza, em alguns momentos o Hamas precisou vender uma ideia ao Ocidente de que estava se apaziguando. Então, eles chegaram a lançar alguns manifestos, nunca reconhecendo Israel, mas alguns manifestos de que eles estariam mais moderados. E, a partir daí, o Irã passou a financiar literalmente também a Jihad Islâmica, como financia o Hezbollah no sul do Líbano, como os Houthis no Iêmen. Então, o que acontece? O Irã, ele fez uma coisa muito simples. Ele olhou o que seria o povo palestino no atual momento, o que seria a autoridade palestina no atual momento, falou: vamos escolher o Hamas, depois vamos escolher a Jihad Islâmica, e a partir daí a gente vai fazer uma combinação. Hoje, numa forma prática, numa forma de origem são todos sunitas, mas hoje, numa forma prática, todos seguem uma linha xiita. Essa é a verdade. O Sunni seria tradição. Eles acreditam, e 80% dos muçulmanos no mundo seguem uma linha sunita, ou seja, eles seguem o Alcorão de acordo com que, segundo a crença deles, com que Maomé passou para eles, e sem alteração nenhuma. Só que depois da morte de Maomé, houve uma cisão, quem seguiria a linhagem do profeta. E os xiitas acreditam que seria Ali, que era um genro, era casado com uma filha do profeta. Então, essa cisão, o 20%, ou quase 20% dos muçulmanos do mundo que se identificam como xiitas, eles são vistos pelos sunitas como hereges, mas os xiitas se consideram os seguidores do herdeiro legítimo, que na visão deles seria Ali, e não como houve a sequência, assim como tem várias outras revelações, eles usam o termo revelações dentro do islamismo, de grupos pequenos, como, por exemplo, os alauítas, a família Assad, que governa a Síria há muitos anos, eles se consideram alauítas, são um grupo minoritário, mas esses grupos minoritários, como são discriminados pelos sunitas, acabam se chegando mais nos xiitas. Isso explica também a amizade da família Assad, que governa a Síria. No momento em que, até 2010, antes de começar a guerra civil na Síria, a Síria tinha muita grana e muito poder. E aí a Síria sozinha tinha um controle muito forte sobre o Líbano através do Hezbollah. No momento em que começa a guerra civil dentro da Síria, e a Síria se enfraquece e a família Assad ficou até com medo de perder o poder, o Irã entra mais forte a partir de 2010 com o enfraquecimento da Síria durante a guerra civil. Ainda sobre essas relações, né, do Sinwar com essa pessoa que ele se tornou, que você já foi construindo também, ajudando a gente a construir essa imagem, né, para quem também não sabia, né, de toda essa dinâmica. Durante o comando, né, de Sinwar, ele foi acusado de perseguir e eliminar opositores políticos também, né, e ativistas dentro de Gaza, né. Então não só essas estratégias, né, pensando como foco ali Israel,
mas também dentro de Gaza, todo esse jogo político. Como que essa política de repressão que você também já trouxe um pouco, né, como que funcionava, moldou a dinâmica social nessa região, né, em Gaza, e gerou medo entre os próprios palestinos? Na realidade, até anterior ao Sinwar, porque a política é a mesma. O Sinwar ele não fez uma mudança, ele seguiu a linha que já estava pronta. Um detalhe importante, a autoridade palestina, cuja capital era Ramala, 20, 30 minutos de Jerusalém, que pega a grande maioria da autoridade palestina, ela é governada pelo Fatah, que era o grupo do Arafat e do Mahmoud Abbas, só que dentro da autoridade palestina, nós temos muita gente identificada com Hamas, pessoas identificadas com o Hezbollah, pessoas identificadas com o Estado Islâmico, de várias tendências. E o Fatah não oprime essas pessoas, até porque não tem força para isso. Então, a gente tem uma presença muito forte do Hamas e tivemos, inclusive, um plano do Hamas de tomar a força, a autoridade palestina tomar a força Ramallah em 2014 como uma sequência daquele atentado que acabou não acontecendo. No lado da faixa de Gaza, quando o Hamas toma de assalto a faixa de Gaza em 2007, a primeira coisa que o Hamas fez foi matar todo mundo que era identificado com o Fatah, matar todo mundo que era identificado com outros grupos que ameaçassem ou oferecessem alguma resistência ao Hamas. Com a Jihad Islâmica, não, porque a Jihad Islâmica se aliou ao Hamas e muitas vezes fez parceria com o Hamas na hora de atacar Israel com aqueles foguetes menores que são os Qassam na área da fronteira com a faixa de Gaza. Então, até hoje, se alguém fala alguma coisa fora da linha que o Hamas possa entender como uma ameaça, eles vão dizer, esse daqui é do Fatah, esse aqui é espião de Israel, esse aqui é espião dos Estados Unidos, vamos matar. Eles não apenas matam, eles não apenas executam, muitas vezes até isso é filmado, eles atiram de cima de edifícios, eles fazem uma execução em praça pública para dar o exemplo. Boa parte da população de Gaza ficava em silêncio e não aderia ao Hamas, mas morria de medo que desconfiassem que tivesse alguma ameaça. Então, todo mundo seguia uma linha do Hamas, ou pelo medo, às vezes por uma questão monetária e financeira, e às vezes até com uma forma de tentar proteger os próprios filhos, para que o Hamas não os cooptasse, ou, por outro lado, os filhos fugiam de casa para entrar para as fileiras do Hamas, dizendo, eu vou ganhar alguma coisa e vou ajudar financeiramente a minha família. Tem todo esse cenário, mas isso começou em 2007, o Sinwar ainda estava na cadeia. Então, quando acontece isso, é um plano do Hamas. O Sinwar não muda a política do Hamas e ele não interfere, ele estava na cadeia. Então, o Hamas já tinha esse plano. Na primeira oportunidade de tomar o poder em Gaza, eles tomaram, assim como eles só não tomaram na Ramallah, porque não conseguiram. É uma dinâmica extremamente complexa e cheio de variáveis. Às vezes eu sinto assim que a gente fala, claro que a gente tá no nosso local de fala e tendo mais contato, mas de toda a complexidade, né, dentro da sociedade israelense, mas a gente esquece também de se atentar que dentro dos territórios do povo palestino, dos grupos que disputam ali o poder, existe toda essa complexidade também, essas dinâmicas, né? E aí, Nelson, para a gente caminhando aqui para o final, pensando o pós-morte de Sinwar, né? E como que isso afeta as negociações pela libertação dos reféns, se a sua morte poderia colocar em risco a vida dos sequestrados, ou até mesmo inviabilizar o fim da guerra, porque, como você bem mencionou aqui, após a morte do Ismail Haniyeh, né, o Sinwar acabou tendo esse papel de negociador junto com o Catar, com o próprio Egito também, por um possível cessar-fogo ou uma troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos, e agora Sinwar está morto. Existe essa discussão aí sobre quem vai assumir esse papel político do Hamas, mas na prática, como que isso impacta os reféns e um possível fim da guerra? É uma incógnita. Eu vou te colocar todas as questões que estão ocorrendo hoje, mas é uma incógnita. Eu já te antecipo a conclusão. O Al-Thani, que é o premier e ministro das Relações Exteriores do Catar, os mediadores são Catar, Egito e Estados Unidos. O Al-Thani disse, já tem alguns dias, já tem mais de um mês
que nem Israel e nem o Hamas nos procuram procurar os mediadores, ou seja, as negociações estão congeladas, infelizmente. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico, o Irã mandou hoje uma informação que já tinha circulado antes. A resistência continua, a resistência não vai enfraquecer. O Hamas tem muita força, ou seja, o Irã mandou o recado, nós vamos continuar financiando e não vai mudar nada. É a palavra oficial de Teherã que foi divulgada hoje na imprensa israelense. Por outro lado, a gente fica com uma dúvida, quem seria a pessoa que vai assumir, tanto no Catar, o comando político do Hamas, como dentro da faixa de Gaza. Mas no momento em que o Irã, que é quem banca e faz o treinamento, quando o Irã financia, ele não financia com grana, ele financia com armas, com tecnologia, com treinamento, é um pacote completo. No momento que o Irã dá essa informação de que a resistência continua, não vai mudar nada, independente de quem assumir. Agora, um nome específico não se sabe. Cogitar até um irmão do Sinuar, mas não importa quem assuma. Quem assumir vai continuar tendo o financiamento de quem financia. Então, não muda nada. Agora, só para complementar, do lado israelense, o primeiro Bibi Netanyahu, ele vai esticar a guerra ao máximo possível por um interesse interno dele aqui dentro de Israel. E, infelizmente, se isso acontecer, a vida dos sequestrados é uma situação muito triste, infelizmente. Agora, nós temos hoje no Líbano o Amos Hochstein, enviado especial dos Estados Unidos, do presidente John Biden, para o Líbano, se encontrando com o presidente do parlamento libanês, se encontrando com lideranças do Líbano e tentando, no Líbano, fortalecer o Beirute para que se possa apaziguar de alguma forma o Hezbollah, o que também é muito difícil na prática, porque isso poderia acarretar num cenário catastrófico uma guerra civil, que é um trauma libanês, que eles fazem de tudo para que não repita, e eles têm um sistema interno deles muito próximo da democracia ocidental no Líbano, e que impede uma nova guerra civil. Por isso que o exército libanês não vai combater o Hezbollah. Mas, infelizmente, o quadro em relação ao Hamas não vai mudar porque o Irã não vai deixar, e dentro do Líbano, a orientação do Irã é a mesma. Só para concluir, o Hezbollah diz que atua em solidariedade ao Hamas. Se resolverem a questão com o Hamas, na teoria resolve também com o Hezbollah, mas quem manda é o Irã. As perspectivas não são das mais animadoras, né? A gente continua acompanhando, principalmente também, né, indicando aí que quem estiver escutando a gente acompanha. Israel de Fato está trazendo sempre muitas notícias, né, muito por dentro da situação e também sempre aí em parceria com o IB, né? Acompanha as redes sociais também do IB, de Israel de Fato. Queria te agradecer muito, Nelson, pelo trabalho de extrema qualidade, as informações que você traz super atualizadas para a gente aqui também, e pela contribuição aí ao debate, né? Eu acho que essa notícia impactou bastante também os rumos, né, de da guerra, e também, né, a sua análise, ela é muito, assim, muito embasada, né? Isso é sempre muito bom. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Você é sempre bem-vindo, as portas estão abertas aí do nosso podcast. Obrigada por ter colaborado com a gente. Eu que agradeço e estou à disposição. Um grande abraço. Bom, para quem está ouvindo, a gente conversou hoje, então, sobre a morte de Yahya Sinwar com Nelson Burd. Ele é editor-chefe do portal Israel de Fato. Nelson, muito obrigado aqui por participar, conversar com a gente. Agradecer também ao Henri Gauss, ao Bernardo, a toda a equipe do Israel de Fato, super parceiros aqui, atualizando a gente diariamente. Lá no nosso Instagram também, volta e meia, o Instituto Brasil Israel compartilha conteúdos em colaboração com o Israel de Fato, baita parceiro. Quem está nos ouvindo aqui e não conhece o Israel de Fato, vale muito a pena conferir, né? www.israeldefato.com, o Israel de Fato lá nas redes sociais, no Instagram. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente aqui do Eu Com Isso, é só escrever para eucomisso@institutobrasilisrael.org. O Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.